Então sejam todos e todas bem-vindas nesta tarde de quarta-feira ao Centro Espírita Casa do Caminho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E dando continuidade então aos nossos estudos nas tardes de quarta-feira sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós continuamos com o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, os itens 4 e 5, que é o maior mandamento. No Evangelho, esses itens são pequenininhos, mas tem muito assunto e muita lição importante para a gente tirar desses dois parágrafos que constam do Evangelho. E para iniciar, nós vamos iniciar com uma passagem do Evangelho de Mateus, na qual Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que foi assim o maior, o espírito mais evoluído, o ser mais evoluído que já encarnou na Terra, e que por conta dessa condição evolutiva, ele conseguia fazer uma leitura de mundo, uma leitura de contexto, uma leitura da vida humana muito aprimorada, muito além do tempo, e de uma forma também muito sintética, que pudesse nos estar passando ensinamento. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou primeiro ler uma passagem do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que dá início aos itens 4 e 5, maior mandamento. Mas é importante também que a gente retome um pouquinho o tema da palestra de quarta-feira passada, que foi sobre o Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Lucas a gente vai ter a mesma situação que é descrito no Evangelho de Mateus, que Jesus é inquirido pelos doutores da lei da época, por um dos doutores da lei da época. Quem que eram esses doutores da lei? Eram aquelas pessoas que tinham que conhecer toda a lei mosaica. Que a lei mosaica, para nós, e até para mim, assim, quando eu estava fazendo estudo desse tema, na minha cabeça ainda estava concreta aquela ideia de que a lei mosaica são os 10 mandamentos. E não são apenas os 10 mandamentos, na verdade são mais 600 leis que estão nos livros de Moisés e que regulavam toda a vida das pessoas naquela época. Não só a vida religiosa, mas a vida material, o dia a dia, o que elas comiam, como elas deveriam proceder. E esses doutores da lei, eles tinham que conhecer de cor, salteado, de ponta cabeça, essas leis. Por quê? Porque eram eles quem faziam essas leis. Então, como Jesus nessa fase aqui já está, né, naquela fase de ser encostado na parede, de tentarem pegá-lo em alguma contradição, então esses doutores da lei vão fazer questionamentos maliciosos para Jesus, para ver se ele cairia em contradição, vão provocá-lo. E no Evangelho de Mateus, um desses doutores da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, durante hoje, o decorrer das nossas reflexões, nós vamos entender mais profundamente o que é que Jesus quis nos ensinar quando ele faz essa síntese, né, de toda a lei de Deus nesses 2 mandamentos. Porque é o que eu falei agora há pouco. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no Evangelho de Lucas a gente tem alguma coisa semelhante, alguma coisa nesse sentido, que a pergunta feita por um dos doutores da lei é o seguinte: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna?
Então, ele pergunta para Jesus o que é preciso fazer para ter a salvação. E Jesus, então, devolve a pergunta e fala assim: o que está escrito na lei? O que ledes nela? E ela responde, a pessoa, o doutor da lei, responde mais ou menos a mesma coisa que está aqui, ó. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Então é mais ou menos a mesma coisa que Jesus responde aqui. Por isso que ele fala que nesses 2 mandamentos está contido toda a lei de Deus. E através dessa citação ele nos passa conceitos e conhecimentos bem aprofundados, que daí a gente vai estudando aqui no decorrer da nossa reflexão. Nós temos que entender na fala de Jesus que quem ama ao próximo como a ti mesmo, exatamente por esse motivo, estará amando a Deus sobre todas as coisas. Então você só consegue amar a Deus sobre todas as coisas se você amar o seu próximo e se você amar a ti mesmo. E ainda, amar ao próximo como a ti mesmo é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. Só que Jesus coloca uma premissa nisso, ele coloca uma condição, que para amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, que tem que amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, a medida, a premissa que Jesus coloca é essa: amar como a ti mesmo. Então ele coloca uma medida ali. Por isso, se a gente for observar, isso é bem próprio da lei mosaica mesmo, né? Porque o Deus aqui, ele até o advento de Jesus, até a vinda de Jesus, né? O Deus era como? Era um Deus que era temido. A lei mosaica mostrava um Deus que deveria ser temido, que as pessoas tinham que ter medo, porque era aquele Deus vingativo, aquele Deus justiceiro, caprichoso, né? E Jesus vem e apresenta uma outra imagem de Deus, a de um Deus que ama, de um Deus que é Pai, que é misericordioso, que é justo, que tem leis justas, né? Daí a gente observa o seguinte, que nesses 2 mandamentos, amarás teu Deus acima de tudo e ao próximo como a ti próximo, não dá para você separar. Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Na verdade, esses 3 elementos que são, ou esses 3 aspectos que são, que Jesus coloca, né, como os elementos para se ter a salvação, né, são os elementos para que se cumpra, para que se tenha amor a Deus, para que se cumpra esses mandamentos. Ele tem 3 aspectos, tem 3 elementos, a gente pode falar: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a ti mesmo, o amor a nós mesmos, né? Mas não dá para separar, tudo isso está intrínseco, está interligado, um não se efetiva sem o outro. Eu não consigo amar o próximo sem amar a Deus, mas também não consigo amar a Deus sem amar o próximo, e nem consigo amar a mim mesmo, e por conseguinte não consigo fazer o restante dos mandamentos, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante para que a gente possa agir de acordo com esses mandamentos, de acordo com a lei divina, que a gente entenda bem o que isso quer dizer. E assim, teria muito assunto para conversar, mas não vou me deter muito no amar a Deus, vou ficar mais no amar ao próximo como a ti mesmo. Vou falar um pouquinho rapidamente do que é o amar a Deus, mas me parece que primeiro eu tenho que aprender a me amar, para depois eu conseguir amar o próximo e a Deus. Então eu vou me deter mais nessa parte aí. Mas quem ama Deus?
Quem ama Deus sobre todas as coisas, confia na vida, confia nos outros seres humanos e confia em si. Por que isso? Porque crê que tudo que existe é uma criação de uma inteligência superior. E se nós analisarmos aí a natureza, nós percebemos que a natureza, ela segue leis que não são flexíveis. São leis bem postas, são leis retas. Porque você imagina, por exemplo, se não tivesse as leis da física, se elas não fossem assim leis efetivas, nosso planeta está aí solto no universo, ia ficar o quê? Se não tivesse as leis de órbita, as leis da física, de gravidade, que eu não sei falar muito sobre isso, mas ele ia ficar o quê? Rolando aí pelo universo afora, ia colidir um com o outro. Quer dizer, que vida que ia ter? Nenhuma. A vida existe porque existe um princípio inteligente criando tudo isso. E quando eu percebo isso, quando eu me ligo, eu tenho consciência a esse princípio, que existe esse princípio inteligente, então eu passo a crer e amar a Deus, a saber que existe uma lógica em tudo isso. Então eu sinto a harmonia, eu sinto a justiça das leis, as forças que regulam o universo. Quem ama a Deus sente força e confiança na vida presente e também na vida futura. Sabe que a vida não se resume a uns tantos anos aí de uma encarnação só. Sente então por isso vontade de quê? De evoluir, de caminhar, de melhorar, porque sempre tem como ponto de vista uma vida futura. Quem ama Deus aceita suas leis. A lei do amor, por exemplo, aceita todas as suas leis morais, suas leis físicas e materiais e procura vivenciá-las. Aceita e procura vivenciar. Não é só aceitar, a gente tem que aceitar e procurar vivenciar. Para quê? A gente trabalhe a partir daí para desenvolver o amor ao próximo. Porque esse próximo são os nossos irmãos. Uma vez que se eu estou aceitando as leis de Deus, eu estou aceitando as leis de um pai. Então, os demais são meus irmãos. E eu vou entender a todos como seres que trabalham, que amam, que tentam superar as suas dificuldades, os seus problemas, que acerta, que erra, que cai, que se levanta, mas que são todos no mesmo patamar que eu, caminhando rumo a uma perfeição. Então, quem ama Deus, ama os seus irmãos. E quem ama o seu irmão, ama Deus. Porque para mim amar Deus, eu tenho que amar a criação de Deus. Então eu tenho que amar a natureza, eu tenho que cuidar das árvores, dos rios, dos animais irracionais, se eu amo a Deus, eu não posso desprezar as suas obras, Não se pode amar o próximo sem amar a Deus, que é o Criador do próximo. Mas essa parte do amar a Deus, não vou me deter muito não, que eu falei. Daí a gente, em outras passagens do Evangelho, a gente vai estar conversando mais sobre isso. Eu acho mais interessante agora a gente ficar no segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos deter mais nesse mandamento. Por quê? Porque o tema amar ao próximo como a si mesmo é um tema profundo, é um tema de difícil compreensão para nós, mesmo depois de 2000 anos da vinda de Cristo, mesmo que isso tenha ficado impresso lá no fundo das nossas almas, mas é difícil para nós ainda, nós não conseguimos ainda amar o próximo, nós não conseguimos ainda amar nem a nós mesmos
e consequentemente nós não conseguimos praticar esse amor. Tanto é que nós estamos aqui, né, num planeta ainda de provas e expiações. Mas para que a gente possa caminhar um pouco a partir desse ensinamento de Jesus e colocar a lei do amor ao próximo e a mim mesmo em prática, eu preciso entender mais profundamente o que é que Jesus quis nos ensinar. E aí a doutrina espírita, ela nos ajuda, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vem em nosso socorro nesse momento, porque no Evangelho estão os esclarecimentos e estão também os ensinamentos daqueles espíritos superiores, para nos ajudar a exercitar a mensagem de Jesus, né? Então, se eu vou entender melhor o que é amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que entender quem que é esse próximo. Como em que situação que é essa medida de amar ao próximo como a mim mesmo? Como é que esse processo, como é que ele se efetiva na realidade nossa? Então vamos, a partir de agora, refletir sobre esse ponto. E primeiro nós vamos ver o que é que Jesus quis dizer com o amar ao próximo. Se nós formos buscar, né, lá a lei mosaica, o amar ao próximo era o próximo, aquele que estava perto mesmo. Era minha família, que naquela época era uma família diferente da família que a gente tem hoje, né? E os parentes próximos, aqueles que estavam mais próximos efetivamente. Era isso realmente que a lei mosaica queria dizer. Mas Jesus, ele diz bem, lá no início nós vimos, a lei, né, ele fala, é a lei de Deus e os profetas. Porque o que Jesus disse? Jesus disse na Santa Ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a fala dele já é um pouco diferente, né? Porque a fala dele já traz um esclarecimento a mais. No item 2 passado, foi refletido, foi discutido sobre a parábola do bom samaritano. Então Jesus vai usar essa essa parábola que está no Evangelho de Lucas, né, para explicar o que é esse próximo. Porque só revisando bem rapidinho, nós sabemos, já conhecemos a parábola, né? Estava caído lá, uma pessoa que tinha sido assaltada, tinha se ferido, o assaltante feriu, largou lá no chão estirado. Aí passa um sacerdote, não presta socorro. Passa um levita, não presta socorro. E passa um samaritano, que é a pessoa que vai acudir aquele que está deitado, inclusive vai socorrer naquele momento e vai dar o auxílio necessário para que ele continue a se ajudar. E por que Jesus usa essa parábola? Pelo seguinte, quando Jesus fala dessa parábola, naquele momento que eu falei lá no início, no Evangelho de Lucas, que um dos doutores da lei pergunta o que é necessário para a salvação. E aí Jesus fala a parábola, né? Conta que o samaritano ajudou, e o samaritano, naquela época, era do mesmo tronco de origem dos judeus. Só que ele era inimigo do judeu ortodoxo, por questões históricas lá da época, que eu não vou me deter aqui. Mas ele era mal visto, ele era segregado. O judeu ortodoxo, o sacerdote, né, que passou, o levita que passou pela pessoa que estava caída, eles
segregavam os samaritanos, nem pelo território em que viviam os samaritanos eles passavam. Então Jesus, sabendo disso, ele conta essa parábola e ele pergunta para esse doutor da lei, porque ele já sabia que o doutor da lei estava querendo testar. E ele pergunta para o doutor da lei, então, depois de contar essa parábola, ele faz o seguinte questionamento: qual desses três, ele devolve a pergunta, né, do início, que era preciso para se salvar. Qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E aí o doutor da lei vai responder, mas não pode falar que é o samaritano. Porque como que ele vai falar que é o samaritano se eles eram contra os samaritanos? Se para eles os samaritanos não praticavam a lei de Deus, eram povos inimigos, segregados, excluídos, né? Então olha a saída dele. Ele diz assim, ele responde para Jesus: aquele que exerceu a misericórdia como ele. Aí Jesus fala para ele: ide, pois, e fazei o mesmo. Quer dizer, a resposta dele está correta. Então aqui Jesus nos mostra quem que era o nosso próximo com essa parábola. Ele passa o ensinamento. Não é só aquele próximo que está próximo, é aquele próximo que são todos. Porque Jesus nos apresenta um Deus de amor, um Deus Pai misericordioso, né? Um Deus que nos dá a mão quando a gente cai, que nos ampara para nos levantarmos. Então esse Deus tem a feição de um pai, e a gente não tem que temer, a gente tem que amar. Então se nós somos filhos de Deus, todos os demais filhos são os nossos irmãos, né? Então Jesus ensina aqui que o próximo é todos os outros seres humanos são o nosso próximo, não é só aquele que está pertinho de mim, não, né? E aí, se nós olharmos para esse próximo, nós vamos ver nesse próximo pessoas que causam sofrimento, que causam dor, que fazem maldade, que espalham ódio, que espalham violência, que não tem um pingo de tolerância, de benevolência. Assim como nós também, porque nós também não somos perfeitos, não, né? Mas o que nos esclarece o Evangelho? Que o nosso olhar, se nós quisermos exercitar o amor ao próximo, o nosso olhar para esse próximo não pode ser um olhar de julgamento. Ele tem que ser aquele olhar de que essas pessoas são pessoas que ainda não aprenderam as leis morais de Jesus. Elas ainda não aprenderam a amar. Então, por conseguinte, são pessoas que não vivem felizes, que não conseguem viver felizes, são pessoas infelizes. Não são pessoas más, ruins. Nós sabemos que não. São pessoas que ainda não aprenderam as leis de Deus. São ignorantes, mas que em dado momento elas vão conseguir aprender. Nós ainda também somos ignorantes com relação a essas leis divinas, porque nós não conseguimos praticar as leis na sua plenitude. Então nós estamos na mesma situação e nós temos que olhar esse próximo com esse olhar de que são nossos companheiros de jornada, nós não somos melhores que eles, né? Mas aí, então, no Evangelho está me dizendo que para eu amar esse próximo, né, eu devo ser fraterno, eu devo ser benevolente, né, eu devo ser tolerante, eu tenho que saber perdoar. Mas como eu vou exercitar esse amor ao próximo se eu não consigo fazer isso comigo? Eu não consigo me amar, eu não consigo me perdoar, eu não consigo ser tolerante comigo mesmo, né? Eu não consigo ser benevolente, eu não consigo ser fraterno. Nós não conseguimos isso ainda.
Na plenitude, não. Então, para eu me amar, eu tenho que ter essas virtudes. Eu tenho que ter essas características. Mas como eu não tenho ainda, então eu também não consigo me amar. Então, qual é o caminho para eu me amar? O caminho para eu me amar é eu desenvolver primeiro essas virtudes em mim, para depois eu conseguir espalhar essas virtudes à minha volta. Por que isso? Porque cada um dá o que tem. Não adianta a gente querer mais de uma pessoa que não dá, que não tem. Então não adianta nós também queremos mais de nós do que aquilo que nós temos. Nós não temos essas virtudes todas na sua plenitude. Então nós temos que desenvolver essas virtudes para nós aprendermos primeiro a nos amar, exercitarmos isso com nós mesmos, sermos benevolentes com nós, nos perdoarmos, sermos tolerantes, para depois eu conseguir fazer isso com o meu próximo. Se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a nós mesmos, é necessário que nos amemos, para poder expressar então esse sentimento ao outro. Então, o que é amar-se? É nos ajustarmos à lei de Deus, para desenvolver a compreensão, a aceitação, a benevolência, a tolerância, o entendimento e o perdão. Para isso acontecer, para que esse ajuste às leis de Deus aconteça, é preciso autoconhecimento. Primeiro é preciso o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e também reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações, para a partir daí eu poder me modificar, eu ser feliz, eu me amar e eu conseguir exercitar isso com o próximo. E aí, do Livro dos Espíritos, a questão 919, depois vocês olhem em casa, que é a forma técnica que Santo Agostinho dá para que a gente faça esse autoconhecimento, esse reconhecimento das nossas falhas e como a partir daí a gente se modifica para conseguir se amar e amar ao próximo, Porque aprendendo a amar o próximo, desenvolve-se o amor a Deus, porque através desse amor vai se percebendo a sabedoria e o amor divino. Amando a Deus, o homem é levado a amar os outros homens, que são seus irmãos, que são filhos do mesmo pai. Ele é levado a compreender as necessidades e as dificuldades desses seus irmãos, E esse amor a Deus e ao próximo levam os homens a praticar a caridade. Porque o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. É uma das vias da salvação. Jesus deixa claro lá no Evangelho de Lucas que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo, que é o caminho da salvação. Kardec nos instrui, nos esclarece, indo além, que é preciso também fazer a caridade, porque a caridade também é uma via de libertação da ignorância, do apego aos bens materiais e da imperfeição. Kardec, bem dito, ele não coloca assim, você tem que fazer caridade para se salvar. Ele coloca fora da caridade não tem salvação, é diferente. Porque eu posso fazer caridade e continuar sendo uma pessoa que não consegue exercitar o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não consigo me amar, eu faço a caridade, mas eu faço por obrigação, eu não consigo exercer o amor. E a caridade, para ela ser uma via de salvação, ela tem que ser uma caridade ativa, aquela caridade que é o amor em movimento, que põe o amor em ação. Então, por isso a máxima de Kardec, nos esclarecimentos, que fora da caridade não há salvação. E esse, então, se constitui num dos lemas
do Espiritismo, porque através da caridade eu exercito o amor que eu tenho por mim mesmo, por conseguinte, que é a medida do amor que eu tenho que ter ao meu próximo e do amor a Deus. Fiquem em paz e com muito amor.